Olá, você faz o que você gosta? Quando você foi jovem, você pôde escolher exatamente aquilo que estava dentro dos seus sonhos? No Câmara Livre de hoje, a gente vai percorrer com você, como em toda semana, sonhos, trajetórias, a partir da origem, com o jovem Pedro Oliveira Areco. Você chega aos 19 anos, a gente vai percorrer isso. E aos 17 para os 18, que você acaba de frequentar esta pequena trajetória nessa terra de passagem, todos os seus colegas e a sua geração também tiveram sobre si a natural pergunta dos pais ou entre vocês mesmos: puxa, o que eu vou fazer? E normalmente isso estava ligado à questão de fazer uma faculdade, eventualmente, né? Que deve ser o caminho quase que natural, não que todos tenham que necessariamente sair do ensino médio para isso, mas é uma pergunta natural desta fase. Você se fez essa pergunta também? Sim. Durante um tempo eu fiquei pensando sobre isso. A música sempre esteve presente na minha vida desde muito cedo, então para mim não era uma coisa que eu pensava muito em fazer para sempre, mas eu queria sempre estar com ela. Não queria fazer ela como profissão mesmo, desde sempre, mas eu queria tocar sempre, estar com um instrumento do meu lado. Quer dizer, inicialmente a música, o instrumento, isso estava fazendo mais parte de você do que antes dos 10 anos, por exemplo? Se pudesse fazer um recorte de tempo muito curto aqui, porque você só tem 19, graças a Deus, caminho pela frente, mas você ainda não tinha certeza de que se isso vai te levar para sempre. Sim, eu não tinha certeza disso, mas agora eu vejo esse caminho bem claro, assim. Quero seguir com isso e trabalhar com música para sempre. E aquela coceira, aquela coisa instigada natural de que, puxa vida, mas o meu amigo quer fazer engenharia, outro quer fazer medicina, faz parte da vida. O outro quer fazer jornalismo, maluco, o outro quer fazer arquitetura, que nem o seu pai. Como é que você discutiu isso primeiro com os colegas? Como é que vocês conversaram sobre isso? Com meus amigos, eu sempre vi cada um indo para um canto. Eu tenho um amigo que está fazendo educação física, outra amiga que fez matemática, depois pulou para biologia. Minha namorada, a Júlia, está fazendo arquitetura. Então, sempre foi uma mistura, assim, mas meus amigos sempre me viram como músico, né? Eu sempre toquei em rodinha, ia lá com o violão, às vezes, na escola, quando tinha apresentações. Então, acho que foi muito natural a escolha da música para mim. Tá, agora a segunda parte, como é que você conversou isso em casa, com a Rosana e o Eliseu? Minha mãe, ela começou como musicista, né? Minha mãe é pianista. Ela até fez, acho que 2 anos na UFO, de piano erudito. Então, ela sempre me apoiou, desde bem pequeno. E meu pai é um apaixonado por música. Toca percussão em casa, pega uma gaita para riscar. Anda com treco para lá e para cá. O que for de barulho. Ele gosta do agito, assim. Então, eles sempre me apoiaram. Quando eu decidi que eu falei, vou fazer música, vou trabalhar com isso. Fui atrás, fui dar aula, fui fazer aula com outros professores. Eles sempre me apoiaram. Você tem ideia desse privilégio, Pedro? Sim. De você poder ter em casa, primeiro, 2 influências relacionadas a ambientes muito diferentes da música, no conceito, né, no estilo, na formação, e de compreender esse horizonte dentro dos seus sonhos. Sim. Eu não entendi direito a pergunta, perdão. Se você tem ideia de que você tem em casa, primeiro, a influência de 2 pais ligados à música em áreas diferentes e de que nem todos os meninos e meninas da mesma idade que você eventualmente tiveram o mesmo apoio. Sim, entendo. Tenho esse privilégio, sim. Fico muito feliz por ter esse apoio da família e eu acho que é muito importante isso desde sempre. Música desperta ao longo do tempo. Você, enfim, molequinho, primeira infância, deve, por causa dos teus pais, eu estou conversando aqui porque eu conheço os pais do Pedro, então fica muito fácil fazer essas referências. Eventualmente, tua mãe cantando ou tocando alguma coisa, o teu pai mexendo com os barulhos lá. De que forma isso agora aqui, sei que pode ser muito precoce perguntar isso, lhe despertou?
Acho que esse interesse meu veio por causa dos meus pais mesmo, desde cedo. Minha mãe tocando piano, eu tenho lembranças de eu bem pequenininho olhando ela tocando. E ela era muito apaixonada por isso, assim. E isso me deixava mexido, de certa forma. Eu tenho essas lembranças num espaço muito feliz. E eu acho que isso influenciou muito, sim, porque quando eu fiz os 11 anos, quando eu fiz o meu aniversário de 11 anos, que eu pedi o meu violão pro meu pai. E foi uma decisão minha, assim, eles nunca tinham falado, compra um instrumento musical. Quando eu fiz 11 anos, eu falei, pai, quero um violão, quero tocar. Com 11? Com 11. Foi o seu primeiro instrumento? Sim. Não, na verdade não, quando eu era bem menor, acho que com 6 anos eu fiz flauta doce um tempo na escola. Sempre gostava de música. Muitos passaram pelo sopro da flauta doce. Sim. Tá. E o caminho do violão inicial, só para a gente entender que tem uma trajetória curta aí. Você vai naturalmente lá para as bases, para tentar entender a formação das notas, né? Das tríades lá e tudo mais, os campos harmônicos. Mas antes de complicar um pouco essa questão, o básico, lá do comecinho, era o quê? Uma MPB mais normal, aí mais fácil? Eu tentava tirar... Como eu fiquei 1 ano com o violão sem fazer aula, eu tentava tirar as músicas que eu gostava. E o que você de gostava? ouvido mesmo. Eu ouvia muito rock and roll por causa dos meus irmãos, então tirava Led Zeppelin, tirava AC/DC no violão mesmo. Tá. E também tirava alguns blues que meu pai ouvia. Eu gostava muito dessa mistura, assim. Tirava as coisas que tinham algum significado para mim. Olha como o campo de ouvido sonoro que a gente chama, daquilo que a gente ouve e ecoa dentro da gente, para montar o que a gente chama de balaio, né, musical, os registros, no seu está bem ancorado. Está lá o piano com música clássica, o seu pai com samba, MPB e blues no meio, e você ouvindo e tentando tirar lá, logo de cara, com 11 anos, Led Zeppelin no violão. Você sabe que isso também faz uma brutal diferença do ponto de vista de formação, né? Sim. É interessante isso, porque o Victor Wooten é um contrabaixista muito condecorado, assim. Ele fala que a música é como uma língua e ela devia ser aprendida e ensinada como uma língua. Não precisava ser um ensino tão rígido e é fácil. Ele fala que esse contato com a música e de experimentar e tentar tirar sons é o que a gente devia fazer desde o começo, por isso que é tão natural. Então você já deve ter percebido a esta altura aqui, embora com poucos anos ainda, que é exatamente esse experimento, esse desenvolvimento, essa teimosia ali em tirar o solo, mesmo tendo as distorções da guitarra na mão com o violão, que faz com que você caminhe um passo de cada vez. Sim. Você consegue identificar quando essa ideia de gostar de música e tentar tocar música ali a partir dos 11 anos já se tornou um pouco mais concreto, mais sério para você, ou isso foi logo em seguida natural? Eu acho que eu gostava muito de experimentar e quando eu fiz acho que quando eu fiz 16 anos que eu comecei a estudar mesmo música, comecei a entender para valer. E ainda assim eu levava como um hobby, uma paixão, mas que eu comecei a estudar, fazer aulas e entender teoria musical, estudar um pouco de partitura. Então acho que é isso. Se preocupe, a gente vai batendo papo e eu vou bancando curioso aqui com você. Tá ótimo. Quando que entrou o baixo nessa história aí? Com 17 anos, eu acho. Eu mudei para o Vale do Igapó e o meu vizinho é o Etelvino Zacarias. Sim. E ele começou, na verdade, comigo com um violino. Ele me deu um violino dele. Etel. Ele comprou um violino para fazer aula, fez 1 semana e não gostou. Você tem o violino ainda? Tenho o violino ainda. Não toco nada. Tá. Fiz 6 meses de aula no Automóvel Clube.
E quebrei o braço no segundo mês de aula, então não consegui continuar as aulas do jeito certo. Quebrou o braço por quê? Por outra razão, lógico. Caí de skate, quebrei meu braço. E aí não consegui continuar as aulas. Mas aí ele apareceu com um contrabaixo. Que ele elétrico, arrumou. Que ele comprou. Ele e eu tocava violão, ele começou a tocar baixo comigo, eu dei algumas aulas para ele. E eu comecei a pegar o baixo emprestado. Gostei do som. Eu comecei a tirar alguns sons e quando eu entendi o papel do contrabaixo na música, assim, que eu me apaixonei de verdade. Entendi. Deixa eu fazer o recorte mais para frente, depois a gente volta, não tem problema. Você foi tocar com a turma, explica exatamente o que era essa composição, porque as pessoas que estão lá não conhecem, né, a grande maioria, essa questão das formações. Baixo acústico com um grupo na FIMUB, aqui em Bauru, e estava lá o Marcos Machado. Sim, o Marcos Machado ele é um contrabaixista, ele é brasileiro, mas ele dá aula na universidade que eu vou fazer aula, que chama University of Southern Mississippi. E ele veio para o Brasil pelo Jean Reis, que é o maestro, que estava organizando esse festival, chama FIMUB. Ele trouxe pela primeira vez para Bauru. Bauru nunca tinha tido um festival de música erudita desse porte. E ele veio dar masterclass e fazer algumas apresentações. Então, durante as aulas, durante uma semana, ele foi ensinando algumas técnicas dele, esse tipo de coisa. Que ele usa. Sim. E primeiro ele chegou a conhecer você na aula ou conheceu no palco já se apresentando? A gente se conheceu na aula, na primeira semana do festival. Tá. A essa altura a gente já sabe que ele gostou tanto de você que fez a ponte para você ir para essa trajetória agora no Mississippi, é isso? Sim. Foi até um pouco... Eu fui levando, assim, para mim não tinha nem essa possibilidade de eu fazer isso para fora. E ele foi conversando comigo durante a semana, perguntou se eu sabia falar inglês, se eu tinha terminado a escola. E no último dia do festival, em cima do palco, quando a gente estava fazendo a apresentação junto, ele anunciou minha bolsa. Eu até fiquei bem surpreso, eu não sabia que era comigo. Então ele anunciou meu nome lá na frente do palco e eu comecei a bater palma assim, com o pessoal e não entendi. Fiquei lá sentado. Aí meus amigos olharam para mim e falaram: Pedro, é você que ganhou a bolsa, então pode ir lá. O que você tocou no FIMUB? Eu toquei contrabaixo acústico, a gente tocou o repertório erudito, a gente tocou algumas peças. Você fala a gente, era o quê? Um grupo de quantos? Era uma orquestra completa, eram, se não me engano, 8 contrabaixos. E aí tinha... Era só de cordas, era um festival só de cordas. Que legal. E aí o pessoal da banda sinfônica que ficou aqui em Bauru fez uma participação. Então tinha o pessoal dos clarinetes, dos sopros e dos metais. Que bom. E tocaram o quê? Só para lembrar alguma coisa, para saber o que rola num festival desse. Não lembro o repertório. Nossa, não lembro. Nem o autor? Repertório. Mas era mais música clássica? Era música clássica, era do período... A gente tocou algumas do período clássico, a gente tocou um pouco de música romântica também. Tem muita mudança de estilo ou enfim, de jeito de tocar para essas músicas de acordo com o tempo delas, em que elas fizeram, ou não é assim que funciona? Sim. Então, quer dizer, tocar um Roberto Carlos é muito diferente de tocar bar, eu sei que é, mas... Não, mas tem sim. Dependendo do período que a música participa, você tem uma abordagem diferente para ela, uma interpretação diferente. Esse pequeno contato de uma semana aí deu ideia do que para você? Tipo, poxa, eu tenho esse estilo aqui, mas eventualmente eu tenho que, como eu estou no início, lógico, 19 é o começo de tudo, treinar mais o quê? Não, é outra coisa? Sim. Em festival é muito legal que você chega e você não é ninguém, assim. Você não tem como ser o melhor da turma ali. É coletivo. É coletivo, tá todo mundo junto, todo mundo querendo estudar e é muito legal esse ambiente. Então você chega lá aberto para receber todas as críticas possíveis. Então o seu professor aponta os pontos positivos e os negativos seus e
isso ajuda muito a crescer como músico, assim. Então, eu percebi, por exemplo, que a minha leitura era fraca. Então, é um ponto que eu venho trabalhando para melhorar também. Além de outras coisas, de técnica, ele dava alguns toques. Mas você já lê partitura, lógico. Sim, sim. Para tocar lá no festival. Então, significa que você, a essa altura, vai para o Mississippi ficar lá um período de 4 anos, que é o tempo da universidade. Sim. Uma faculdade particular lá. Tá, o que você já conseguiu levantar para contar para a gente? Depois a gente volta na curiosidade, se Deus quiser, daqui 4 anos, para poder fechar esse ciclo, mas para entender, olha, para onde estou indo e para fazer o quê? Eu sei que é estudar música, lógico. Eu estou indo para lá estudar, fazer o bacharelado de música, para aprender mais sobre e fazer aulas com o Marcos Machado. Simplesmente a fins de estudar lá. Então, aprender muita coisa nova, aprender a cultura nova lá. Na tua cabeça está o baixo como instrumento mesmo? Sim. Hoje eu sou contrabaixista. Contrabaixista. Você não trocaria de instrumento hoje? Não, dificilmente. Faz diferença ou não o fato de você ser contrabaixista, estar se especializando nisso, mas, poxa, de vez em quando treinar, não um violino que você não conseguiu, mas um violão ou não é assim que funciona, isso não ajuda muito? Não, é legal ter a noção dos dois instrumentos, porque o contrabaixo, ele é um instrumento melódico. Ele, apesar de fazer parte da harmonia da música, ele é um instrumento melódico, é uma nota por vez que você toca. Então, ter essa noção do instrumento harmônico, como violão, aprender os acordes, saber a formação dos acordes é muito importante para o contrabaixo. Entendi. E você vai entrar na cultura americana, né? Embora tenha a grade lá da escola, tá, tudo para você pode abrir um monte de portas aí de surpresas no meio do caminho. Sim. Você já fez informação sobre a cidade? Você contava uma coisa interessante de você repetir para quem está nos acompanhando, de que a cidade é menor, enfim, perto de algum lugar maior para você contar e que ela circula em função da música, basicamente. Sim, a cidade ela gira em torno da universidade. A universidade é muito importante lá, ela fica no centro exatamente da cidade, chama Hattiesburg. E é uma cidade universitária clássica. Para todo lugar que vai, meus amigos que estão lá falaram que para todo lugar que você vai é aluno da universidade que está lá. Então, bem legal. Comentar a trajetória do lado, porque você falou que levou uns tombos de skate, quer dizer, todo mundo leva e quebrou o braço. Do ponto de vista de quem é instrumentista, expôs um risco além da conta aí. Sim, foi acho que eu estava com 14 anos. Mais ou menos. Tava andando de skate com um amigo meu e fazendo manobra na rua, caí em cima do braço, quebrei o braço aqui no pulso. E aí meu amigo falou, para de frescura, vamos continuar andando. E eu continuei segurando o braço, andando assim o resto da tarde. Aí tava doendo muito, meu pai me levou no pronto-socorro, eu tava mesmo com o braço quebrado. Tinha quebrado, né? Uhum. Você parou com o skate? Hoje eu parei, sim. Eu gostava muito quando eu era mais novo, mas fui parando aos poucos, assim. Tá. Só porque você mencionou do skate, o que tinha ou tem a ver ainda nesse período é a questão do seu estilo pessoal. Para quem não sabe, eu só te conheci cabeludo. Eu era cabeludo, curtia rock and roll, andar de skate, andava de bicicleta, tocava em banda de rock, ainda toco em alguma. Mas fazia parte do estilo, assim, gostava muito dessas coisas. Meus amigos também, nesse meio. Então Você praticou também, ou ainda, não sei se de algum tempo, agora vai ter uma outra escolha fora, judô e capoeira. Sim, fiz judô na CEMEL, fiz 4 anos. E depois eu fui para o SESI, fiquei um tempo no SESI e parei. Depois fui fazer capoeira, por incentivo do meu pai, todos esses esportes, assim. E eu sempre gostei muito, Quem são os seus professores até aqui em Bauru? Informação original sua para a gente homenagear aqui, que é importante. Eu comecei o violão com o Chiquinho Garcia,
que ele é um contrabaixista também. Mas ele me dava aulas de violão no Sabe que eu começo. conheço o Chiquinho bastante. Ah, é? Né? Opa. Verdade, ele toca com você, né? Chiquinho. Chiquinho me deu aula 6 meses. Foi, Ele ia com a boina dele? Né? foi para um cruzeiro, me largou depois de 6 meses. Sim. Mas eu peguei tudo aquilo que ele tinha me ensinado no começo e fui estudando mais um tempo sozinho. Depois fiz aula com o Paulo Vilaça, de violão também. Fiz aula com o Steve, de violão, tudo de violão nessa Eu época. tive que dar aula lá na secretaria, Isso. né, lá na formação de curso e tal. Sim, A vantagem de Chiquinho é que ele, não que os outros contrabaixistas não sejam assim, mas ele toca de tudo que você colocar Sim. na roda, ele desenvolve muito bem. Né? o Chiquinho é sensacional. E toca violão, Sim. toca violão no dia a dia. Que relação você tem com a tecnologia? O que você usa efetivamente? É tudo pelo celular, não é? Qual que é a tua realidade? Quase tudo pelo celular, é mais fácil. Eu uso o computador para algumas coisas, mandar e-mail, por exemplo, mas é basicamente tudo pelo celular. O quê? Conversar, WhatsApp? Facebook, Instagram, WhatsApp, para contato, para entretenimento, assisto alguns vídeos no YouTube, até para estudo também. Pesquiso bastante coisa, alguns artigos de música. Mas vai no Google mesmo, Vou digitando no lá? Google, no YouTube também, alguns baixistas que eu gosto, eu sigo, que eles dão algumas dicas diárias. É bem Tem legal. algum site relacionado à música, alguma coisa que você gosta, que você mais frequenta, procura, não? Eu assisto muito Discover Double Bass, que é um site, é um canal americano Entendi. de contrabaixo. E dá várias dicas legais, assim, eu gosto. Tá. Você usa outras ferramentas, o quê? Você tá tudo. Você pessoalmente tem tua página no Facebook ou outra coisa? Eu tenho minha página pessoal no Facebook, mas é basicamente para contato social, conversar com meus amigos mesmo. Tá. Você gosta de ler alguma coisa, notícia ou alguma curiosidade ligada a um segmento específico, não? Sim, gosto de ler notícias sobre cultura e notícias mesmo que algumas páginas que eu sigo no Facebook me guiam, pegar alguns links, então é mais isso. É só para saber como é que isso circula na tecnologia entre vocês no seu meio. Você conversa mais de música por ser da música entre a tua moçada ou você tem aqui, eu vou chamar de tribos, né? Se não for adequado não tem problema, você me corrige. Tinha a tribo do skate, a tribo da capoeira, você ajudou. Você sabe que ao longo do tempo vai formando a turma da escola, a turma mais perto, os filhos dos parentes, dos amigos dos pais. Não é nada disso, é outra coisa. Como é que funciona as turmas suas? Não, sim, hoje meus melhores amigos são músicos, a maioria. São amigos de colegas de banda. E quando não são músicos por profissão, tocam algum instrumento. Então, essas tribos assim sempre se relacionavam, porque sempre tinha alguém que gostava de música, ou que se não tocava era bem entusiasmado, curtia conversar de música, então sempre foi isso. Conversei de música bastante com todo mundo. Pedro, como você vai para a Universidade do Mississippi como brasileiro, você gosta de rock, da música clássica, das suas coisas, pode ser, tudo pode ser, né? Que você seja instigado naturalmente a tocar música brasileira lá, por saber da nossa versatilidade aqui, dos estilos que tem aqui. Se você for chamado a isso, você tocaria ou puxaria que autor lá? Eu gosto muito de Djavan, mas o meu preferido é o Milton Nascimento. Então com certeza eu tocaria alguma coisa do Milton, Clube da Esquina, Tom Jobim, com certeza. Se me pedissem para tocar esse tipo de música, eu tocaria feliz. Que legal. Quando você puder, tiver um tempo lá, dá uma olhada num livro chamado Os Sonhos Não Envelhecem, que conta a história, a trajetória dos bastidores do Clube da Esquina mesmo, como eles se reuniam, como nasceram as músicas, como Travessias, enfim, detalhes do dia a dia deles, pelo Márcio Borges, que era um dos membros do grupo, né? Sim. Enfim, Lô Borges, Flávio Venturini, aquela turma ali toda. Muito interessante. Você está curioso, deve estar curioso com o que você vai experimentar, conhecer para lá. Sim, estou bem ansioso. Um pouco preocupado por ser uma coisa nova, por nunca ter morado fora de casa. E Você nunca saiu da sua nunca casa? ter saído do país, né? Nunca nem andei de avião, então bem ansioso, um pouco nervoso, mas estou Você é mais otimista. novo e tem 3 irmãos. Sim. Tá.
Talvez essa ideia do distanciamento, de você ficar longe da tua aldeia, né? Do teu canto, do teu quarto, das tuas coisas, da proximidade, perto, qualquer coisa, o pai ou mãe, enfim, isso lhe causa uma apreensão natural, né? Mas lhe garanto que ela passa, viu? Vai com fé para mexer lá. E você sabe alguma coisa sobre clima, tempo, comida lá ou nada? Você fala, deixa eu descobrir, para de fazer pergunta que eu não tenho tanta pressa. Não sei. Meu pai, ele pesquisou algumas coisas sobre a culinária de lá para me ajudar até a cozinhar lá. Eu até montei o grupo no WhatsApp com ele, minhas tias. Eu falei, vocês vão me mandar receitas para eu fazer em casa. Ele falou que tem muita carne de porco lá, grãos. Você sabe se virar com ovo? Sim, básico sim. Aí? Sei fazer o básico. Fazer um arrozinho aí? Vou me virar, aprender no susto. Tá lá, não tem feijão não, se você gostar bastante. Gosto muito. Dá para levar daqui, não tem problema. Você sabe onde você vai ficar? Como é que funciona a universidade lá? Eu vou ficar em um apartamento dividido com alguns amigos meus. Então a gente vai rachar o aluguel. Dentro da universidade, normalmente são poucos alunos que ficam. Tá. Por ser mais caros os alojamentos. Mas vou alugar algum apartamento por fora com meus amigos, ficar lá. Tem mais brasileiros lá? Tem bastante brasileiro. Tem 2 colegas meus que eu conheci agora pelo WhatsApp mesmo. Fui trocando informações. É um violinista e uma contrabaixista que vão fazer o mesmo curso que eu. Então a gente está organizando de morar junto, provavelmente, dividir um apartamento. Legal, a gente está gravando aqui em julho de 2019, só para fazer uma demarcação simples do tempo, já que tudo funciona ou deve funcionar em função da cronologia, né? Quando que você vai para lá? Eu vou dia 14 de agosto. Daqui um mês, exatamente. Mês. Em 4 anos. Pedro Oliveira Areco, sorte e boa andança para você. Traga sons para a gente aqui quando vier. Vamos manter contato para que você possa, enfim, voar com esse baixo na mão aí. Obrigado. Tá bom? E você gosta de baixo acústico? Sim, hoje eu sou contrabaixista. Eu toco mais contrabaixo acústico do que qualquer outro instrumento. Boa sorte. Obrigado. No Câmara Livre de hoje a gente conversou com Pedro Oliveira Areco. Ele vai para o Mississippi para estudar música, depois de ter se apresentado aqui no Festival Internacional de Música em Bauru. Você vê a função que tem uma apresentação. Bauru nunca tinha tido um festival com essa dimensão, com experiências de fora, no Teatro Municipal. Aí ele conheceu, entre outros, o professor Marcos Machado, que dá aula lá no Mississippi, e para lá ele vai montar sua trajetória. Daqui a 4 anos a gente vê se te convida de novo para a gente olhar para o tempo e ver como ele se formou ao nosso redor. Sorte e até o nosso próximo encontro.